Olá, amigos e seguidores do canal, bem-vindos. Hoje, 24 de setembro, quarta-feira, interlúdio de terror. Aqui, Vitor Machado, do canal Vitor Man, Literatura Fantástica e de Terror. Bem-vindos a todos, aos novos, aqueles que ainda vão se inscrever, de preferência agora, e seguir, marcar sininho e tal. E saudações a todos os que já nos acompanham, que dão essa força que o canal vem merecendo nos últimos tempos. Um abraço a todo mundo. Hoje, então, vamos chegando na metade dessa epopeia, que é a narração do grande clássico Frankenstein, de Mary Shelley. Hoje nós vamos para a quarta postagem, portanto, metade do total planejado para 8, né? Antes de seguir, vamos fazer aqueles pedidos de sempre: likes, hypes, comentários, compartilhamentos, se inscrever para quem não for inscrito, entrar para membro quem puder, tudo aquilo que está resumido aqui nas imagens que estão passando aí na tela. Mas como vocês sabem, nós já então hoje estamos na quarta postagem, já narramos 3, está aqui a playlist Frankenstein, para quem não começou a assistir até agora. Só lembrando todos os comentários, que eu sempre faço comentários sobre obra, circunstância da escrita, sobre o autor, um momento do mundo quando a obra foi escrita. Eu sempre faço esse tipo de comentário nas introduções das nossas postagens. No caso do Frankenstein, assim como aconteceu com Drácula, também vou deixar a playlist Drácula aqui, para quem quiser acompanhar esse romance imperdível, né? Meus comentários estão todos na primeira postagem. Então, quem está acompanhando Frankenstein e quiser saber meus comentários sobre essa grande obra, dá um pulinho lá na introdução da primeira postagem. Está aqui tudo na playlist. Era isso aí, vamos adiante. Não vamos tomar mais muito tempo e vamos diretamente para a quarta postagem. A gente já está entrando então no livro 2 da obra, nos seus primeiros quatro capítulos. O foco dessa postagem aqui é, indiscutivelmente, a primeira manifestação do monstro, falando das suas impressões de quando ele veio à vida. Muito bacana. Abraço a todo mundo, vamos lá. Frankenstein, postagem número 4, uma obra de Mary Shelley, 1818. Frankenstein, volume 2, capítulo 1. Nada é mais doloroso para a mente humana do que, após uma rápida sucessão de eventos, despertar os sentimentos, sentir a calmaria mortal da inação e a certeza que se segue e priva a alma da esperança e do medo. Justine morreu. Ela descansou e eu estava vivo. O sangue corria livremente em minhas veias, mas o peso do desespero e do remorso pressionava meu coração e nada conseguia removê-lo. O sono fugiu dos meus olhos. Eu vagava como um espírito maligno, pois tinha cometido atos de maldade indescritíveis e horrendos, e mais, muito mais, eu estava convencido, ainda estava por vir. Mas meu coração transbordava bondade e amor à virtude. Eu tinha começado a vida com intenções benevolentes, e ansiava pelo momento em que as colocaria em prática e me faria útil para os outros seres humanos. Agora tudo estava arruinado. Em vez dessa serenidade e consciência que me permitiam olhar para o passado com satisfação e de lá reunir promessas de novas esperanças, eu estava tomado por remorso e sensação de culpa, que me levavam a um inferno de torturas intensas que nenhuma linguagem pode descrever. Esse estado mental prejudicou minha saúde, que tinha se recuperado completamente do primeiro choque que havia sofrido. Evitei outras pessoas. Todos os sons de alegria ou satisfação eram uma tortura para mim. A solidão era meu único consolo, uma solidão profunda, sombria, mortal. Meu pai observou com dor a alteração perceptível em minha disposição e meus hábitos, e tentou argumentar comigo sobre a tolice de ceder à dor imoderada. Você acha, Vitor, que eu também não sofro? Ninguém poderia amar uma criança mais do que eu amava seu irmão. Lágrimas surgiram nos olhos de meu pai enquanto ele falava.
Mas não é dever de quem sobrevive ter o cuidado de não exacerbar o sofrimento com uma demonstração imoderada de luto? Também é um dever com você mesmo, pois a dor excessiva impede o desenvolvimento e o prazer, ou até mesmo a execução dos serviços cotidianos, sem os quais um homem não se adequa à sociedade. Esse conselho, apesar de bom, era totalmente inaplicável ao meu caso. Eu teria sido o primeiro a esconder minha dor e consolar meus amigos se o remorso não tivesse misturado seu amargor com minhas outras sensações. Naquele momento, só pude responder ao meu pai com uma expressão de desespero e tentar me esconder dele. Nessa época, fomos para nossa casa em Bellerive. Essa mudança foi particularmente agradável para mim. Os portões fechados com regularidade às 10 e a impossibilidade de ficar no lago depois dessa hora tinham deixado nossa residência dentro das muralhas de Genebra muito incômoda. Eu agora estava livre. Muitas vezes, depois que o restante da família se recolhia à noite, eu pegava o barco e passava muitas horas na água. Às vezes, com as velas abertas, era carregado pelo vento. E às vezes, depois de remar até o meio do lago, deixava o barco seguir o próprio caminho e cedia a minhas reflexões infelizes. Muitas vezes eu ficava tentado quando tudo estava em paz ao meu redor e eu era a única coisa inquieta que vagava com agitação por uma cena tão linda e celestial, com exceção de algum morcego ou dos sapos, cujo coachar rouco e intermitente era ouvido apenas quando eu me aproximava da margem. Muitas vezes, eu dizia, ficava tentado a mergulhar no lago silencioso, para que as águas se fechassem sobre mim e minhas calamidades para sempre. Mas era contido quando pensava na heróica e sofrida Elizabeth, que eu amava carinhosamente, e cuja existência estava ligada a mim. Eu também pensava no meu pai e no meu irmão vivo. Deveria eu, com minha deserção desprezível, deixá-los expostos e desprotegidos à maldade do demônio que eu soltara entre eles? Nesses momentos eu chorava amargamente e desejava que a paz voltasse à minha mente para que eu pudesse dar a eles consolo e felicidade. Mas isso não era possível. O remorso extinguia todos os acontecimentos recentes. Elizabeth estava triste e desanimada. Ela não tinha mais satisfação com as ocupações comuns. Todo o prazer parecia a ela sacrilégio em relação aos mortos. Pesar e lágrimas eternas eram para ela o justo tributo a ser pago pela inocência arrasada e destruída. Ela não era mais aquela criatura feliz que na juventude andava comigo nas margens do lago e falava com êxtase sobre nossos planos futuros. Ela tornara-se séria e muitas vezes falava sobre a inconstância da sorte e a instabilidade da vida humana. Quando reflito, meu querido primo, disse ela, sobre a morte infeliz de Justine Moritz, não vejo mais o mundo e seu funcionamento como me parecia antes. Eu considerava os relatos de maldade e injustiça que lia nos livros ou ouvia de outras pessoas como histórias de dias antigos ou males imaginários. Pelo menos eram remotos e mais familiares à razão do que à imaginação. Mas agora a infelicidade veio para casa e os homens me parecem monstros ansiando pelo sangue uns dos outros. Mas certamente sou injusta. Todos acreditaram que aquela pobre garota era culpada. E se ela pudesse ter cometido o crime pelo qual pagou, é certo que ela teria sido a mais depravada das criaturas humanas. Por algumas joias, assassinar o filho de seu benfeitor e amigo, uma criança de quem ela cuidou desde o nascimento e parecia amar como se fosse dela. Eu não poderia concordar com a morte de nenhum ser humano, mas certamente teria achado uma criatura dessa inadequada para permanecer na sociedade dos homens. Mas ela era inocente. Eu sei, eu sinto que ela era inocente. Você é da mesma opinião, e isso me dá a certeza. Ai de mim, Victor. Quando a falsidade pode parecer tanto a verdade, quem pode garantir para si a felicidade? Sinto como se estivéssemos caminhando na beira de um precipício, na mesma direção para onde milhares estão indo no intuito de me jogar de lá. William e Justine foram assassinados, e o assassino escapou.
Ele anda livre pelo mundo e talvez seja até respeitado. Mas mesmo se eu fosse condenada a sofrer no cadafalso pelos mesmos crimes, eu não mudaria de lugar com um patife desses. Ouvi esse discurso com a mais extrema agonia. Eu, não pelo ato em si, mas para todos os efeitos, era o verdadeiro assassino. Elizabeth viu a angústia em meu semblante, pegou minha mão com gentileza e disse: Meu querido primo, você precisa se acalmar. Esses eventos me abalaram, Deus sabe o quanto, mas não estou tão mal quanto você. Há uma expressão de desespero e às vezes de vingança no seu rosto que me faz tremer. Fique calmo, meu querido Victor. Eu sacrificaria a minha vida por sua paz. Nós seremos felizes, tranquilos em nossa terra natal, sem nos misturarmos ao mundo. Que pode perturbar nossa tranquilidade? Ela derramou lágrimas ao dizer isso, traindo o consolo que me dava, mas, ao mesmo tempo, sorriu para afastar o demônio que se esgueirava em meu coração. Meu pai, que viu na infelicidade pintada em meu rosto apenas um exagero do sofrimento que naturalmente deveria estar sentindo, achou que uma diversão ao meu gosto seria o melhor meio de restaurar minha serenidade costumeira. Foi por esse motivo que ele decidiu ir para o campo. Induzido pelo mesmo motivo, agora propôs que fizéssemos todos um passeio ao Vale de Chamonix. Eu já tinha ido lá, mas Elizabeth e Ernest não. E ambos tinham expressado muitas vezes um desejo sincero de ver a paisagem do local, que tinha sido descrita a eles como maravilhosa e sublime. Partimos de Genebra para fazer esse passeio em meados de agosto, quase 2 meses depois da morte de Justine. O tempo estava atipicamente bom, e se a minha tristeza pudesse ser afugentada por qualquer circunstância efêmera, aquele passeio, por certo, teria tido o efeito desejado por meu pai. Na verdade, eu estava pouco interessado pelo ambiente. Às vezes aliviava, mas não conseguia acabar com meu sofrimento. Durante o primeiro dia, viajamos em uma carruagem. De manhã, tínhamos visto as montanhas ao longe e avançamos naquela direção gradualmente. Percebemos que o vale pelo qual passávamos, e que era formado pelo rio Arve, cujo percurso seguimos, se fechava sobre nós aos poucos. E quando o sol se pôs, vimos montanhas e precipícios imensos acima de nós dos 2 lados, e ouvimos o som do rio em meio às pedras e às quedas d'água ao redor. No dia seguinte, continuamos a viagem sobre mulas. Quando subimos ainda mais alto, o vale assumiu características mais magníficas e impressionantes. Ruínas de castelos ocupavam beiras de precipícios em montanhas altas. O impetuoso Arve e chalés aqui e ali espiando entre as árvores formavam um cenário de singular beleza. Mas esta era aumentada e tornada sublime pelos poderosos Alpes, cujas pirâmides e domos brancos e brilhantes se projetavam acima de tudo, como se pertencessem a outra terra, a habitação de outra raça de seres. Passamos pela ponte de Pelissier, onde a ravina que o rio forma se abriu na nossa frente, e começamos a subir a montanha que fica acima dela. Pouco depois, entramos no Vale de Chamonix. Esse vale é mais maravilhoso e sublime, mas não tão lindo e pitoresco quanto o de Servox, pelo qual tínhamos acabado de passar. As montanhas altas e cheias de neve eram os limites imediatos, mas não víamos mais ruínas de castelos e campos férteis. Geleiras imensas se aproximavam da estrada. Ouvimos o ribombar de trovões da avalanche que caía e vimos a fumaça de sua paisagem. Mont Blanc, o supremo e magnífico Mont Blanc, se erguia das aiguilhas ao redor, e seu tremendo domo parecia observar o vale. Durante essa viagem, eu às vezes me juntava a Elizabeth e me esforçava para apontar as várias belezas do cenário. Muitas vezes deixava minha mula ficar para trás e me entregava à infelicidade da reflexão. Em outras ocasiões, esporeava o animal para a frente dos meus companheiros, para poder esquecer deles, do mundo e, mais do que tudo, de mim mesmo. Quando distante, descia da mula e me jogava na grama, com o peso do horror e do desespero.
Às 8 da noite cheguei em Chamonix. Meu pai e Elizabeth estavam muito fatigados. Ernest, que nos acompanhava, estava encantado e animado. A única circunstância que atrapalhou o prazer dele foi o vento sul e a chuva que parecia prometer no dia seguinte. Nós nos recolhemos cedo para nossos aposentos, mas não para o sono, ao menos eu. Permaneci horas à janela, observando os relâmpagos pálidos que brincavam acima de Mont Blanc e ouvindo o ruído do Arve, que corria abaixo da minha janela. Volume 2, Capítulo 2. No dia seguinte, ao contrário do prognóstico de nossos guias, o tempo ficou bom, embora nublado. Visitamos a fonte do Arveiron e passeamos pelo vale até a noite. Esses cenários sublimes e magníficos me permitiram o maior consolo que eu era capaz de receber. Eles me afastaram de todas as pequenezas de sentimentos, e embora não tivessem removido minha dor, conseguiram diminuí-la e tranquilizá-la. Em certo grau, também desviaram minha mente dos pensamentos que não a largavam no mês anterior. Voltei à noite, fatigado, mas menos infeliz, e conversei com minha família com mais alegria do que tinha sido meu hábito por um tempo. Meu pai ficou satisfeito, e Elizabeth ficou feliz da vida. Meu querido primo, disse ela. Veja como você espalha felicidade quando está alegre. Não recaia de novo. Na manhã seguinte, a chuva tombou torrencialmente e névoas densas esconderam os cumes das montanhas. Acordei cedo, mas senti uma melancolia incomum. Sabia como meu pai ficaria decepcionado com essa mudança repentina e desejei evitá-lo até ter me recuperado ao ponto de conseguir esconder os sentimentos que me dominavam. Sabia que eles ficariam na pousada naquele dia e, como eu sempre estive habituado à chuva, à umidade e ao frio, decidi ir sozinho para o cume de Montanvert. Eu me lembrei do efeito que a vista da geleira, tremenda e sempre em movimento, tinha produzido em minha mente quando a vi pela primeira vez. Na ocasião, aquilo me encheu de um êxtase sublime, que deu asas à alma e permitiu que ela subisse do mundo obscuro para a luz e a alegria. A visão do que é terrível e majestoso na natureza sempre teve o efeito de solenizar a minha mente e me fazer esquecer as preocupações passageiras da vida. Decidi ir sozinho, pois conhecia bem o caminho, e a presença de outra pessoa destruiria a grandiosidade solitária da cena. A subida é íngreme, mas o caminho é feito em curvas contínuas e curtas, que permitem superar a perpendicularidade da montanha. É um cenário terrivelmente desolado. Em milhares de pontos, as marcas da avalanche de inverno podem ser vistas, onde há árvores quebradas e caídas no chão, algumas totalmente destruídas, outras curvadas, inclinadas sobre as pedras projetadas da montanha ou atravessadas sobre outras árvores. O caminho, quanto mais alto se sobe, é cortado por ravinas de neve, nas quais pedras rolam continuamente vindas de cima. Uma delas é particularmente perigosa, pois ao menor som, mesmo o de falar em voz alta, produz uma movimentação de ar suficiente para levar a destruição até a cabeça do falante. Os pinheiros não são altos nem exuberantes, mas são sombrios e acrescentam um ar de severidade à cena. Olhei para o vale abaixo. Névoas amplas subiam dos rios que o cortavam, enrolando-se em guirlandas densas em volta das montanhas opostas, cujos cumes estavam escondidos nas nuvens uniformes, enquanto a chuva caía do céu escuro e aumentava a impressão melancólica que eu sentia nos objetos ao meu redor. Ai de mim! Por que o homem se gaba por ter sensibilidades superiores àquelas aparentes nos seres brutos? Isso só os torna seres mais necessários. Se nossos impulsos estivessem confinados à fome, sede e desejo, talvez fôssemos quase livres. Mas agora somos movidos por cada vento que sopra, e uma palavra ou cena qualquer que essa palavra pode nos transmitir. No sono,
Um sonho tem poder de veneno. No despertar, um pensamento polui o dia. Nós sentimos, pensamos, riso ou lamento. Sofremos com dor ou abraçamos a alegria. É igual, pois seja enlevo ou sofrimento, para o caminho de partida ainda há liberdade. O homem que foi não mais será em outro momento. Só o que permanece é a mutabilidade. Era quase meio-dia quando cheguei no alto da subida. Por um tempo, fiquei sentado na pedra com vista para o mar de gelo. Uma névoa cobria tudo isso e as montanhas ao redor. Naquele momento, uma brisa dissipou a nuvem e desci para a geleira. A superfície ali era muito irregular, subindo como as ondas de um mar agitado, descendo baixo e entremeada de fendas que vão fundo. O campo de gelo tinha quase 5 quilômetros de largura e levei quase 2 horas para percorrê-lo. A montanha oposta era uma rocha lisa, perpendicular. Do lado onde eu estava, Montanvert ficava exatamente em frente, a distância de 5 quilômetros. E acima dela subia Mont Blanc, em belíssima majestade. Permaneci em uma reentrância da pedra, olhando essa cena maravilhosa e estupenda. O mar, ou melhor, o amplo rio de gelo, serpenteava entre as montanhas, cujos cumes aéreos pairavam sobre os recuos. Os picos gelados e cintilantes brilhavam na luz do sol acima das montanhas. Meu coração, que antes estava sofrendo, agora inflava com algo parecido com alegria. Exclamei: Espíritos errantes, se de fato vocês vagam e não descansam em suas camas estreitas, me permitam essa leve felicidade. Ou me levem, como seu companheiro, para longe das alegrias da vida. Ao dizer isso, vi subitamente a figura de um homem a uma certa distância, avançando em minha direção com velocidade super-humana. Ele pulava sobre as fendas no gelo, no meio das quais eu caminhara com cautela. A estatura dele, ao se aproximar, também parecia exceder a de um homem. Fiquei perturbado. Uma névoa encobriu meus olhos e senti um desmaio tomar conta de mim. Mas logo fui reanimado pelo vento frio das montanhas. Percebi, quando a forma chegou mais perto, uma visão tremenda e abominável, que era o maldito que eu havia criado. Tremi com fúria e horror e resolvi esperar que ele se aproximasse para então enfrentá-lo em combate mortal. Ele se aproximou. O semblante sugeria uma angústia amarga, combinada com desdém e maldade, enquanto sua feiura sobrenatural o deixava quase horripilante demais para olhos humanos. Mas mal observei isso. Raiva e ódio tinham primeiro me privado de qualquer manifestação, e me recuperei só para agredi-lo com palavras expressivas de ódio furioso e desprezo. Demônio! Você ousa se aproximar de mim? E não teme a vingança feroz de meu braço em sua cabeça infeliz? Suma, inseto horrível! Ou fique, para que eu possa pisoteá-lo até que vire pó. E, se eu pudesse, com a extinção de sua existência infeliz, recuperar as vítimas que você assassinou de forma tão diabólica. Eu esperava essa recepção, disse o demônio. Todos os homens odeiam os miseráveis. Como então devo ser odiado, eu que sou mais desgraçado do que todas as coisas vivas? Mas você, meu criador, detesta e despreza a mim, sua criatura, a quem você está ligado por laços indissolúveis, apenas pela aniquilação de um de nós. Deseja me matar. Como ousa brincar assim com a vida? Cumpra seu dever para comigo e cumprirei o meu para com você e com o resto da humanidade. Se aceitar minhas condições, deixarei eles e você em paz. Mas se recusar,
vou forrar a bocarra da morte até que ela seja saciada com o sangue dos seus amigos que restam. Monstro abominável! Que demônio você é! As torturas do inferno são uma vingança suave demais para seus crimes. Diabo maldito! Você me repreende por sua criação. Então venha, para que eu possa apagar a faísca que concedi a você de forma tão negligente. Minha fúria estava incontrolável. Me lancei sobre ele, impelido por todos os sentimentos que podem armar um ser contra a existência de outro. Ele desviou de mim facilmente e falou: Calma. Peço que me escute antes de dar vazão a seu ódio contra minha infeliz cabeça. Já não sofri o suficiente? Você quer aumentar minha infelicidade? A vida, embora possa ser só um acúmulo de angústias, é cara para mim e vou defendê-la. Lembre-se de que você me fez ainda mais poderoso do que você mesmo. Minha altura é superior à sua. Minhas juntas são mais ágeis, mas não serei tentado a me colocar em oposição a você. Sou sua criatura e serei até mesmo ameno e dócil para meu Lorde e Rei por natureza. Se você cumprir sua parte, que me deve. Ah, Frankenstein, não seja semelhante a todos os outros, tripudiando somente a mim, a quem sua justiça e até mesmo sua clemência e seu afeto são mais do que devidos. Lembre-se de que sou sua criatura. Eu deveria ser o seu Adão, mas na verdade sou o anjo caído, que você afasta da felicidade, mesmo sem ter cometido nenhum erro. Aonde quer que eu vá, vejo júbilo, do qual estou irrevogavelmente excluído. Fui benevolente e bom. A infelicidade me tornou um demônio. Faça-me feliz e serei virtuoso novamente. Suma! Não quero ouvi-lo. Não pode haver comunhão entre mim e você. Somos inimigos. Suma, ou vamos testar nossa força em uma luta, na qual um deve perecer. Como posso fazê-lo mudar? Não há súplicas que o façam olhar para sua criatura de forma favorável. Essa criatura que suplica por bondade e compaixão. Acredite em mim, Frankenstein. Eu era benevolente. Minha alma emanava amor e humanidade. Mas não estou sozinho, miseravelmente sozinho. Você, meu Criador, me abomina. Que esperança posso obter de seus semelhantes que não me devem nada? Eles me desprezam e me odeiam. As montanhas desertas e as geleiras lúgubres são o meu refúgio. Vaguei por aqui por muitos dias. As cavernas de gelo, que só eu não temo, são uma moradia para mim. E a única da qual os homens não se ressentem. Estes céus sombrios eu saúdo, pois são mais gentis comigo do que seus semelhantes. Se a multidão humana soubesse de minha existência, faria como você, e se armaria para me destruir. Não devo então odiá-los, a eles que me abominam. Não vou dar trégua a meus inimigos. Estou infeliz e eles precisam compartilhar da minha infelicidade. Mas está em seu poder me recompensar e livrá-los de um mal que só lhe resta torná-lo tão grande que não só você e sua família, mas milhares de outros serão engolidos pelos redemoinhos de sua fúria.
Que sua compaixão seja tocada e não me desdenhe. Escute minha história. Quando tiver ouvido, me abandone ou se apiede, como julgar que mereço. Mas me ouça. Os culpados podem, pelas leis humanas, por mais sanguinárias que sejam, falar em defesa própria antes de serem condenados. Escute-me, Frankenstein. Você me acusa de assassinato, mas você mesmo gostaria, com a consciência tranquila, de destruir sua própria criatura. Ah, louvada seja a eterna justiça do ser humano. Mas peço que você não me poupe, me escute, e depois, se puder, e se quiser, destrua o que é obra de suas mãos. Por que você traz de volta circunstâncias que me fazem tremer ao lembrar que eu fui a infeliz origem e o autor? Amaldiçoado seja o dia, abominável diabo, em que você viu a luz pela primeira vez. Amaldiçoadas, embora assim eu amaldiçoe a mim mesmo, sejam as mãos que o formaram. Você me tornou mais desgraçado do que se pode exprimir. Você não me deixou nenhum poder para julgar se sou justo ou não com você. Suma! Poupe-me da visão da sua forma detestável. Eu pouparei disso, meu criador, disse ele, e colocou as mãos odiadas sobre meus olhos, que afastei com violência. Assim tiro de você uma visão que abomina. Mas você ainda pode me ouvir e me conceder sua compaixão. Pelas virtudes que já tive, exijo isso de você. Ouça minha história. É longa e estranha. E a temperatura deste lugar não é adequada para seus sentidos delicados. Venha para a cabana na montanha. O sol ainda está alto no céu antes que desça para se esconder atrás daqueles precipícios nevados e ilumine outro mundo. Você terá ouvido minha história e poderá decidir. Caberá a você decidir se vou abandonar para sempre a proximidade dos homens e viver uma vida inofensiva, ou se vou me tornar a praga de seus semelhantes e autor de sua própria e veloz ruína. Ao dizer isso, ele abriu caminho pelo gelo. Eu o segui. Meu coração estava cheio e não respondi, mas conforme andava, ponderei os diversos argumentos que ele havia usado e decidi pelo menos ouvir a história. Fui convencido em parte pela curiosidade e a compaixão reforçou minha resolução. Eu tinha até então suposto que ele era o assassino de meu irmão e buscava avidamente uma confirmação ou negação desse fato. Pela primeira vez também eu senti quais eram os deveres de um criador com a criatura, e que eu deveria deixá-lo feliz antes de reclamar de sua maldade. Esses motivos me fizeram aceitar suas exigências. Atravessamos o gelo, portanto, e subimos a rocha em frente. O ar estava frio e a chuva começou a cair novamente. Entramos na cabana, o demônio com ar de exultação e eu com o coração pesado e o espírito desanimado. Mas aceitei ouvir, e quando me sentei na frente do fogo que meu odioso companheiro tinha acendido, ele começou a história. Volume 2, capítulo 3. É com considerável dificuldade que eu me lembro da era original de minha existência. Todos os eventos daquele período parecem confusos e indistintos. Uma estranha multiplicidade de sensações tomou conta de mim. Eu via, sentia, ouvia e absorvia cheiros, tudo ao mesmo tempo. E passou-se de fato muito tempo até eu aprender a distinguir as operações de meus vários sentidos.
Aos poucos, lembro, uma luz mais forte pressionou meus nervos e fui obrigada a fechar os olhos. A escuridão se apossou de mim e me perturbou, mas eu mal havia sentido isso quando, ao abrir os olhos, como agora suponho, a luz se espalhou sobre mim de novo. Andei e desci, mas percebi grande alteração em minhas sensações. Antes, corpos escuros e opacos haviam me cercado, alheios a meu toque e visão, mas então vi que podia vagar com liberdade, sem obstáculos que não pudessem ultrapassar ou evitar. A luz foi se tornando cada vez mais opressiva para mim. E com o calor me cansando conforme caminhava, procurei um local onde pudesse ficar na sombra. Foi na floresta, perto de Ingolstadt. E lá me deitei ao lado de um riacho para descansar da fadiga, até me sentir atormentado pela fome e pela sede. Isso me despertou de meu estado quase adormecido e comi algumas frutas silvestres que encontrei penduradas nas árvores ou caídas no chão. Saciei minha sede no riacho e, ao me deitar, fui tomado pelo sono. Estava escuro quando acordei. Também senti frio e um certo medo, como algo instintivo, ao me ver tão isolado. Antes de sair de seu apartamento, por estar sentindo frio, me cobri com algumas roupas, mas foram insuficientes para me proteger do orvalho da noite. Eu era um pobre coitado, desamparado e infeliz. Não conhecia e não podia distinguir nada, mas ao sentir a dor me invadir por todos os lados, eu me sentei e chorei. Mas logo uma luz suave veio do céu e me deu uma sensação de prazer. Eu me sobressaltei e vi uma forma radiante subir no meio das árvores. Olhei com uma espécie de maravilhamento. Movia-se devagar, mas iluminou meu caminho, e novamente saí em busca de frutas. Ainda estava com frio, quando debaixo de uma das árvores encontrei uma capa enorme com a qual me cobri e me sentei no chão. Nenhuma ideia definida ocupava minha mente. Tudo estava confuso. Eu sentia luz, fome, sede e escuridão. Inúmeros sons ecoavam em meus ouvidos e de todos os lados vários aromas me saudavam. O único objeto que eu conseguia distinguir era a lua brilhante e fixei meus olhos nela com prazer. Várias mudanças de dia para a noite se passaram e a esfera da noite já havia diminuído muito quando comecei a distinguir minhas sensações umas das outras. Aos poucos fui vendo claramente o riacho límpido que me dava de beber e as árvores que me protegiam com sua folhagem. Fiquei satisfeito quando descobri que um som agradável, que muitas vezes saudava meus ouvidos, vinha das gargantas de pequenos animais alados que muitas vezes interceptavam a luz de meus olhos. Também comecei a observar com precisão cada vez maior as formas que me cercavam. E ainda a perceber os limites do teto radiante de luz que me encobria. Às vezes eu tentava imitar as canções agradáveis dos pássaros, mas não conseguia. Às vezes eu desejava expressar minhas sensações de meu próprio jeito, mas os sons grosseiros e inarticulados que saíam de mim me assustavam e me levaram ao silêncio novamente. A luz tinha desaparecido da noite e, de novo, com uma forma diminuída, apareceu enquanto eu ainda estava na floresta. Àquela altura, minhas sensações haviam se tornado distintas e minha mente recebia ideias novas todos os dias. Meus olhos ficaram acostumados à luz e passaram a perceber os objetos em suas formas certas. Eu distinguia insetos de ervas e aos poucos, uma erva da outra. Descobri que o pardal só emitia notas ásperas, enquanto as do mel e do tordo eram doces e encantadoras. Um dia, atormentado pelo frio, encontrei uma fogueira que havia sido deixada por pedintes andarilhos e fui tomado de prazer pelo calor que sentia com aquilo. Em minha alegria, enfiei a mão nas brasas acesas, mas a puxei rapidamente com um grito de dor. Que estranho, pensei, que a mesma causa produzisse efeitos tão opostos.
Examinei os materiais da fogueira e, para minha felicidade, descobri que era composta de madeira. Rapidamente peguei alguns galhos, mas estavam molhados e não pegavam fogo. Sofri com isso e fiquei sentado olhando o funcionamento do fogo. A madeira molhada que eu tinha colocado perto do calor secou e acabou se inflamando. Refleti sobre isso, tocando em vários galhos, descobri a causa e me ocupei coletando uma quantidade grande de madeira para que eu pudesse secar e ter um suprimento abundante de fogo. Quando a noite chegou e trouxe consigo o sono, eu estava com muito medo de meu fogo se apagar. Cobri-o cuidadosamente com madeira seca e folhas e coloquei galhos molhados em cima. Depois abri a capa, me deitei no chão e peguei no sono. Era manhã quando eu acordei e minha primeira preocupação foi visitar a fogueira. Ao descobri-la, uma brisa suave logo fez a chama reacender. Também observei isso e fiz um leque de galhos que despertou as brasas quando estavam quase extintas. Quando a noite chegou de novo, descobri com prazer que o fogo emitia luz além de calor e que a descoberta desse elemento era útil para os meus alimentos, pois descobri que alguns restos que os viajantes tinham deixado tinham sido assados e eram bem mais saborosos que as frutas que eu pegava das árvores. Tentei, portanto, preparar meu alimento da mesma forma, colocando-o sobre brasas quentes. Descobri que as frutas se estragavam com esse procedimento e que as nozes e raízes ficavam bem melhores. Mas os alimentos tinham ficado escassos e era comum que eu passasse o dia inteiro procurando em vão algumas castanhas para aliviar as agonias da fome. Quando descobri isso, decidi sair do local que tinha habitado até então para procurar algum outro onde minhas necessidades pudessem ser mais facilmente atendidas. Nessa imigração, lamentei demais a perda do fogo que tinha obtido por acidente e não sabia como reproduzir. Dediquei várias horas a considerar seriamente essa dificuldade, mas fui obrigado a abandonar todas as tentativas de superá-la. E, enrolando-me na capa, segui pelo bosque em direção ao sol poente. Passei 3 noites nessas andanças e acabei encontrando o campo aberto. Uma grande nevasca caíra na noite anterior e os campos estavam de um branco uniforme. A aparência era inconsolável e percebi que meus pés ficaram gelados pela substância fria e úmida que cobria o chão. Eram cerca de 7 da manhã e eu desejava obter alimento e abrigo. Acabei encontrando uma pequena cabana em um terreno elevado que havia sido construída certamente para a conveniência de algum pastor. Era uma visão nova para mim e examinei a estrutura com grande curiosidade. Ao encontrar a porta aberta, entrei. Havia um homem idoso sentado ali, perto do fogo, sobre o qual ele preparava o seu de jejum. Ele se virou ao ouvir um barulho e, ao me ver, gritou alto, saiu da cabana e correu pelos campos com uma velocidade que sua forma debilitada não parecia capaz. A aparência dele, diferente de qualquer outra que eu tivesse visto antes, e a sua fuga me surpreenderam um pouco. Mas eu fiquei encantado com a aparência da cabana. Ali, a neve e a chuva não conseguiam penetrar. O chão era seco, e ela se apresentou para mim naquele momento como um abrigo tão exótico e divino quanto foi o pandemônio para os demônios do inferno após o tormento no lago de fogo. Devorei com avidez os restos do de jejum do pastor, que consistiam em pão, queijo, leite e vinho, mas desse último eu não gostei. Depois, tomado pela fadiga, me deitei no meio da palha e adormeci. Era meio-dia quando acordei e, atraído pelo calor do sol que brilhava forte no chão frio, decidi recomeçar minha viagem. Depois de colocar os restos do de jejum do camponês em uma pequena bolsa que encontrei, prossegui pelos campos por várias horas, até que, ao pôr do sol, cheguei a um vilarejo. Como pareceu milagroso!
As cabanas, os chalés bem arrumados e as casas majestosas ganharam minha admiração. As hortaliças nos jardins, o leite e o queijo que vi colocados nas janelas de alguns dos chalés atiçaram meu apetite. Entrei em um dos melhores, mas mal havia colocado o pé além da porta e as crianças gritaram e uma das mulheres desmaiou. Todo o vilarejo se agitou. Alguns fugiram, alguns me atacaram, até que, terrivelmente machucado pelas pedras e por muitos outros tipos de armas arremessadas, fugi para o campo. E, com medo, me refugiei em uma choupana baixa, quase vazia, de aparência horrenda depois dos palácios que havia visto no vilarejo. Essa choupana, entretanto, ficava junto a um chalé de aparência arrumada e agradável. Porém, depois de minha última experiência, não ousei entrar ali. Meu local de refúgio era feito de madeira, mas tão baixo que eu mal conseguia sentar-me ereto lá dentro. Não havia madeira sobre a terra que formava o chão, mas estava seco, e embora o vento entrasse por inúmeras frestas, considerei ser uma boa proteção contra a neve e a chuva. Lá eu me escondi e me deitei, contente por ter encontrado um abrigo, por mais infeliz que estivesse com a inclemência da estação, e mais ainda com a barbárie humana. Assim que a manhã chegou, saí de meu abrigo para olhar o chalé adjacente e descobrir se eu poderia permanecer na habitação que encontrara. Ela ficava na parte de trás do chalé, cercada por um chiqueiro e um pequeno lago de água clara. Uma parte estava aberta e por ali eu entrei. Mas dessa vez cobrindo cada fresta pelas quais eu podia ser visto com pedras e madeira, mas de tal maneira que eu pudesse movê-las quando quisesse sair. Toda a luz que eu tinha vinha do chiqueiro, e isso me bastava. Depois de arrumar minha moradia e cobrir o chão com palha limpa, me recolhi, pois vi a figura de um homem ao longe e me lembrei muito bem do tratamento da noite anterior para aceitar me submeter a seu poder. Antes, porém, eu havia garantido meu sustento para aquele dia com um pedaço de pão duro que eu roubara e uma caneca com a qual eu podia beber de forma mais convenientemente do que com minha mão a água pura que fluía junto a meu abrigo. O chão era um pouco elevado e ficava perfeitamente seco, e por estar próximo à chaminé do chalé, ficava razoavelmente aquecido. Com essas provisões, decidi morar nesse abrigo até que ocorresse algo que pudesse mudar minha decisão. Era de fato um paraíso em comparação à floresta gelada, minha antiga residência, com seus galhos pingando chuva e a terra úmida. Comi meu de jejum com prazer e estava prestes a remover uma das tábuas para buscar um pouco d'água quando ouvi passos e, ao olhar por uma fenda, vi uma criatura jovem, com um balde na cabeça, passar pela minha choupana. A garota era jovem e de comportamento gentil, diferente do que observei em camponeses e criados de fazendas. Mas estava mal vestida. Uma saia azul e um casaco de linho eram seus trajes simples. O cabelo claro estava trançado, mas não adornado. Ela parecia paciente, mas triste. Eu a perdi de vista. E em cerca de um quarto de hora, ela voltou, carregando o balde, que estava agora parcialmente cheio de leite. Enquanto ela andava, parecendo incomodada pelo peso, um jovem se encontrou com ela. E seu semblante expressava um desânimo ainda mais profundo. Emitindo alguns sons com ar de melancolia, ele tirou o balde da cabeça dela e o levou para o chalé ele mesmo. Ela foi atrás e eles desapareceram. Em seguida, eu vi o jovem de novo, com algumas ferramentas na mão, atravessar o campo atrás do chalé. E a garota também estava ocupada, às vezes na casa, às vezes no jardim. Ao examinar meu esconderijo, descobri que uma das janelas do chalé tinha sido parte dele, mas as vidraças foram trocadas por madeira. Em uma das placas havia uma lasca pequena e quase imperceptível, na qual só era possível colocar o olho.
Por essa fresta, um pequeno cômodo ficou visível, limpo e caiado de branco, mas com pouquíssimos móveis. Em um canto, perto de um fogo baixo, estava um homem velho, apoiando a cabeça na mão em uma postura desconsolada. A garota estava ocupada arrumando o chalé, mas naquele momento ela retirou de uma gaveta algo que carregou nas mãos e se sentou ao lado do homem idoso, que, ao pegar o instrumento, começou a tocar e a produzir sons mais doces que a voz do tordo e do rouxinol. Foi uma visão linda, até para mim, pobre desgraçado que nunca tinha visto nada que fosse belo antes. O cabelo prateado e o semblante benevolente do homem idoso ganharam minha reverência, enquanto os modos delicados da garota despertaram o meu amor. Ele tocou uma área doce e triste, que percebi arrancar lágrimas dos olhos da companheira simpática, que só foram percebidas pelo homem idoso quando ela soluçou alto. Ele então emitiu alguns sons, e a bela criatura, deixando os seus afazeres, se ajoelhou aos pés dele. Ele a ergueu e sorriu com tanta bondade e afeto que tive sensações de uma natureza peculiar e poderosa. Eram uma mistura de dor e prazer, como eu nunca experimentara antes, seja por fome, frio, calor ou comida. E me afastei da janela, sem conseguir suportar tais emoções. Pouco tempo depois, o jovem voltou, carregando nos ombros um fardo de lenha. A garota o encontrou na porta, ajudou a aliviá-lo do peso e, levando uma parte do combustível para dentro do chalé, colocou-o no fogo. Em seguida, ela e o jovem foram para um canto e ele mostrou a ela um pão grande e um pedaço de queijo. Ela pareceu satisfeita e foi para o jardim buscar raízes e plantas que colocou na água e depois no fogo. Ela em seguida continuou seu trabalho, enquanto o jovem foi para o jardim e parecia ocupado, cavando e arrancando raízes. Depois de se ocuparem disso por uma hora, a jovem se juntou a ele e entraram no chalé juntos. O homem idoso tinha nesse intervalo ficado pensativo, mas com o aparecimento dos outros dois, ele assumiu um ar mais alegre e eles se sentaram para comer. A refeição acabou rapidamente. A jovem voltou a se ocupar da arrumação do chalé. O homem velho caminhou sob o sol da frente da casa por alguns minutos, apoiado no braço do jovem. Nada podia exceder em beleza o contraste entre essas duas excelentes criaturas. Um era velho, com cabelo grisalho e um semblante transbordando benevolência e amor. O mais jovem era magro e de corpo gracioso. Suas feições eram moldadas com a mais fina simetria, mas seus olhos e atitude expressavam grande tristeza e desânimo. O velho voltou para o chalé e o jovem, com ferramentas diferentes das que tinha usado de manhã, dirigiu seus passos para os campos. A noite caiu rapidamente, mas para minha grande surpresa, descobri que os camponeses tinham um meio de prolongar a luz, usando velas, e me deleitei em descobrir que o pôr do sol não pôs fim ao prazer que vivenciei ao observar os meus vizinhos humanos. À noite, a garota e o companheiro ficaram ocupados com várias atividades que eu não entendi. E o homem idoso pegou novamente um instrumento que produzia os sons divinos que tinham me encantado de manhã. Assim que ele terminou, o jovem começou não a tocar, mas a murmurar sons monótonos que não se pareciam nem com a harmonia do instrumento do velho, nem com as músicas dos pássaros. Depois descobri que ele lia em voz alta, porém, na ocasião, eu não sabia nada da ciência das palavras e das letras. A família, depois de se ocupar disso por um período curto, apagou as luzes e se recolheu, como eu imaginava, para descansar.
volume 2, capítulo 4. Eu me deitei na palha, mas não consegui dormir. Pensei nos acontecimentos daquele dia. O que mais me abalou foram os modos gentis daquelas pessoas e desejei me juntar a elas, mas não ousei. Eu me lembrava muito bem do tratamento que havia recebido antes por parte dos bárbaros aldeões e decidi, independentemente da conduta que viesse a adotar no futuro, que no momento eu ficaria quieto na minha choupana, observando e tentando descobrir os motivos que influenciavam suas ações. Os camponeses despertaram na manhã seguinte antes do sol. A jovem arrumou o chalé e preparou a comida. O rapaz partiu depois da primeira refeição. Esse dia se passou sob a mesma rotina do anterior. O rapaz estava constantemente ocupado do lado de fora e a garota em vários afazeres laboriosos do lado de dentro. O velho, que logo percebi ser cego, dedicava suas horas de lazer ao instrumento ou à contemplação. Nada podia exceder o amor e respeito que os jovens camponeses exibiam pelo seu venerável companheiro. Eles agiam da forma mais afetuosa e cumpriam cada pequena tarefa com gentileza. E ele os recompensava com sorrisos benevolentes. Eles não eram totalmente felizes. O jovem e sua companheira muitas vezes se afastavam e pareciam chorar. Eu não via motivo para a infelicidade, mas fui profundamente afetado por ela. Se criaturas tão adoráveis eram infelizes, era menos estranho que eu, um ser imperfeito e solitário, fosse miserável. Mas por que aqueles seres gentis estavam infelizes? Eles tinham uma casa adorável, pelo menos era assim perante meus olhos, e todos os luxos. Eles tinham fogo para aquecê-los quando estava frio, e iguarias deliciosas quando tinham fome. Vestiam roupas excelentes, e mais ainda, gostavam da companhia e da conversa uns dos outros, trocando todos os dias olhares de afeto e bondade. O que as lágrimas deles indicavam? Expressavam realmente dor? De início fui incapaz de solucionar essas perguntas, mas a atenção constante e o tempo me explicaram muito das aparências, que a princípio eram enigmáticas. Um período considerável se passou até eu descobrir uma das causas da inquietação dessa amável família. Era a pobreza, e eles sofriam desse mal em grau muito perturbador. A alimentação deles consistia inteiramente de hortaliças do jardim e no leite de uma vaca, que fornecia muito pouco durante o inverno, quando os donos mal conseguiam comida para alimentá-la. Acredito que muitas vezes eles sofreram as dores da fome de forma intensa, sobretudo os dois jovens camponeses, pois várias vezes eles colocaram comida para o homem velho quando não tinham nada para si. Esse traço de bondade me comoveu sensivelmente. Eu estava acostumado, durante a noite, a roubar uma parte do que eles tinham para meu próprio consumo. Mas quando descobri que, ao fazer isso, eu infligia dor aos camponeses, parei e me satisfiz com frutas silvestres, nozes e raízes que pegava em um bosque vizinho. Também encontrei outro meio pelo qual pude ajudar nos trabalhos deles. Descobri que o jovem passava uma grande parte do dia coletando madeira para o fogo da família. E durante a noite eu costumava pegar as ferramentas dele, cujo uso logo aprendi, e levava para casa lenha suficiente para o consumo de vários dias. Lembro, na primeira vez que fiz isso, que a jovem, ao abrir a porta de manhã, pareceu muito espantada em ver uma grande pilha de madeira do lado de fora. Ela murmurou algumas palavras em voz alta e o rapaz se juntou a ela, também expressando surpresa. Observei com prazer que ele não foi à floresta naquele dia e, em vez disso, ficou consertando o chalé e cuidando do cultivo do jardim. Aos poucos, fiz uma descoberta de ainda maior importância. Descobri que aquelas pessoas tinham um método de comunicar sua experiência e seus sentimentos para o outro por sons articulados. Percebi que as palavras que eles falavam às vezes produziam prazer ou dor, sorrisos ou tristeza na mente e no semblante de quem ouvia.
Era de fato uma ciência divina e desejei ardentemente conhecê-la, mas fiquei frustrado em todas as tentativas que fiz com esse propósito. A pronúncia deles era rápida e das palavras que eles murmuravam, que não tinham qualquer conexão aparente com objetos visíveis, não consegui descobrir nenhuma pista que me permitisse desvendar o mistério de suas referências. Mas com grande esforço, e depois de permanecer na minha choupana por vários ciclos da lua, descobri os nomes que eram dados a alguns dos objetos mais familiares de suas falas. Aprendi e apliquei as palavras fogo, leite, pão e madeira. Também aprendi os nomes dos camponeses. O jovem e a companheira tinham vários nomes, mas o homem velho só tinha um, que era pai. A garota era chamada de irmã ou Ágata, e o jovem de Félix, irmão ou filho. Não consigo descrever o deleite que senti quando aprendi as ideias ligadas a cada um desses sons e consegui finalmente pronunciá-los. Distingui várias outras palavras sem conseguir ainda entendê-las ou aplicá-las, tais como bom, querida e infeliz. Passei o inverno dessa forma. Os modos gentis e a beleza dos camponeses os tornaram muito queridos para mim. Quando eles estavam infelizes, eu ficava deprimido. Quando eles se alegravam, eu compreendia suas alegrias. Vi poucos seres humanos além deles, e se algum outro por acaso entrava no chalé, seus modos grosseiros e andar rude só aumentavam a superioridade de meus amigos. O homem idoso, percebia, muitas vezes tentava encorajar os filhos, como vi que às vezes ele os chamava a afastarem a melancolia. Ele falava em tom alegre, com uma expressão de bondade que dava prazer até a mim. Agatha ouvia com respeito, os olhos às vezes cheios de lágrimas que ela tentava limpar sem ser percebida. Mas em geral, eu achava que o semblante e o tom dela ficavam mais alegres depois de ouvir as exortações do pai. Não era assim com Félix. Ele era sempre o mais triste do grupo. E até para os meus sentidos sem prática, parecia ter sofrido mais profundamente do que os outros. Mas se o semblante dele era mais infeliz, a voz era mais alegre que a da irmã, principalmente quando ele se dirigia ao homem idoso. Eu poderia mencionar inúmeros exemplos que, embora pequenos, demonstravam o caráter desses amáveis camponeses. No meio da pobreza e da necessidade, Félix levou com prazer para a irmã a primeira florzinha branca que surgira no solo sob a neve. Logo cedo, antes de ela ter acordado, ele tirava a neve que obstruía o caminho até o celeiro, pegava a água do poço e trazia a lenha do depósito, onde, para sua permanente surpresa, ele sempre encontrava o estoque reposto por mão invisível. Durante o dia, acredito, ele às vezes trabalhava em uma fazenda vizinha, porque muitas vezes saía e só voltava na hora do jantar. Mas não trazia madeira alguma. Em outras ocasiões ele trabalhava no jardim, mas como havia pouco a fazer na estação gelada, ele lia para o homem idoso e para a Ágata. Essa leitura me intrigou extremamente no início, mas aos poucos descobri que ele murmurava muitos dos mesmos sons quando lia e quando falava. Conjecturei, portanto, que ele encontrava no papel sinais para falas que ele entendia, e desejei ardentemente compreendê-los também. Mas como isso era possível, se eu nem entendia os sons que vinham dos sinais? No entanto, melhorei sensivelmente nesta ciência, mas não o suficiente para dar continuidade a qualquer tipo de conversa, embora tenha dedicado toda a minha mente a essa empreitada. Pois foi fácil perceber que, embora desejasse ansiosamente me revelar para os camponeses, eu só faria tentativa quando tivesse dominado o idioma deles. Esse conhecimento poderia permitir que eles ignorassem a minha deformidade, pois o contraste perpetuamente apresentado aos meus olhos também fizera com que eu a percebesse. Eu tinha admirado a forma perfeita dos meus camponeses,
sua graça, beleza e pele delicada. Mas como fiquei apavorado quando me vi em um lago límpido. Primeiro recuei, sem conseguir acreditar que era eu mesmo refletido naquele espelho. E quando me convenci totalmente de que eu era, de verdade, o monstro que sou, fui tomado pelas mais amargas sensações de desânimo e mortificação. Ai de mim, eu ainda não sabia os efeitos fatais dessa deformidade infeliz. Quando o sol ficou mais quente e a luz do dia mais longa, a neve sumiu e vi as árvores expostas e a terra negra. A partir dessa época, Félix teve mais trabalho e os aflitivos indícios de fome iminente desapareceram. A comida deles, como descobri depois, era grosseira, mas saudável, e eles produziam o suficiente. Vários novos tipos de plantas surgiram no jardim que eles cultivavam. E esses sinais de conforto aumentaram diariamente conforme a estação avançava. O homem idoso, apoiado no filho, caminhava todo meio-dia, quando não chovia, como descobri que se falava quando os céus transbordavam água. Isso acontecia com frequência, mas um vento forte secava a terra bem depressa e a estação foi ficando bem mais agradável do que antes. Meu modo de vida na choupana era regular. Durante a manhã, observava as movimentações dos camponeses e quando eles estavam dispersos em várias ocupações, eu dormia. O resto do dia era passado observando meus amigos. Quando eles se recolhiam para descansar, se houvesse lua ou a noite estivesse iluminada pelas estrelas, eu ia para a floresta e pegava minha comida e lenha para o chalé. Quando voltava, com a frequência necessária, eu retirava a neve do caminho deles e executava as tarefas que tinha visto serem feitas por Félix. Depois descobri que esses trabalhos, executados por uma mão invisível, muito os impressionavam, e uma ou duas vezes eu os ouvi, nessas ocasiões, murmurarem as palavras "espírito bom", "maravilhoso", mas não entendi na ocasião o significado desses termos. Meus pensamentos agora ficaram mais ativos e eu desejava descobrir os motivos e sentimentos daquelas amáveis criaturas. Fiquei curioso para saber por que Félix parecia estar tão infeliz e Ágata tão triste. Pensei, eu, um tolo infeliz, que pudesse estar em meu poder restaurar a felicidade para aquelas pessoas merecedoras. Quando eu dormia ou estava ausente, as formas do venerável pai cego, da gentil Ágata e do excelente Félix surgiam em minha frente. Eu olhava para eles como seres superiores, que seriam os árbitros do meu destino. Formei em minha imaginação 1000 imagens de como eu me apresentaria a eles e também de como eles me receberiam. Imaginei que ficariam enojados até que, por meu comportamento gentil e palavras conciliadoras, eu ganhasse a simpatia deles e depois o amor. Esses pensamentos me inebriavam e me levaram a me dedicar com intensidade renovada à aquisição da arte e da linguagem. Meus órgãos eram de fato desajeitados, mas ágeis, e embora minha voz fosse bem diferente da música suave dos seus tons, eu pronunciava as palavras que entendia com relativa facilidade. Era como a história do burro e do cão, mas certamente o gentil burro, cujas intenções eram carinhosas, apesar de seus modos rudes, mereceria tratamento melhor do que golpes e execração. As chuvas agradáveis e o calor gentil da primavera alteraram grandemente o aspecto da terra. Os homens, que antes dessa mudança pareciam estar escondidos em cavernas, se dispersaram e se dedicaram a várias artes de cultivo. Os pássaros cantavam em notas mais alegres e as folhas começaram a brotar nas árvores. A feliz, feliz terra, uma habitação digna dos deuses, que tão pouco tempo antes estava sombria, úmida e insalubre. Meu ânimo se elevou pela aparência encantadora da natureza.
O passado foi apagado da minha memória, o presente era tranquilo e o futuro dourado por raios fortes de esperança e expectativas de alegria. Bem, amigos, espero que tenham gostado dessa quarta postagem do grande clássico Frankenstein. Não percam na próxima quarta-feira a continuação. E não se esqueçam, sábado que vem, sábado Lovecraft.